E aí, meus amigos, você paz do Senhor. Meu nome é Rafael, sou membro da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Penha. Igreja que é presidente, o pastor Silas Malafaia. Sou músico dessa igreja, estou há quase 15 anos na igreja, sou baixista da igreja, um dos baixistas no grupo de louvor da igreja. E o motivo dessa filmagem é um ensaio que eu fiz, que eu estou fazendo aqui, de uma pregação que eu fiz um ano passado, numa das nossas filiais da Paratinga, se não me engano. E eu queria falar sobre os principais elementos, os elementos indispensáveis da cristã, como você queira batizar. O texto base dessa mensagem é Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus queridos, principais elementos indispensáveis à vida cristã. A vida cristã, ela tem alguns elementos básicos. Ela tem alguns elementos indispensáveis. E esses elementos, meu filho, eles têm que estar presentes na vida cristã. Por quê? A falta de um deles, ou a falta de vários deles, você pode ter tudo, menos uma vida cristã. Eu separei pelo menos uns 9 elementos aqui. Você poderia também separar mais alguns elementos que você quiser, mas para fins didáticos, para fins dessa mensagem, eu separei pelo menos 9. E vou falar de cada um deles. Os principais elementos que eu acho indispensáveis à vida cristã. Número 1. O primeiro elemento indispensável da cristã se chama fé. É a fé, meu filho. Sem fé é impossível ter vida cristã. A fé, ela, junto com o amor e com o perdão, ela é o principal fundamento da vida cristã. Ela é pressuposto para a vida cristã. Você sabia que para você crer na existência de Deus você tem que ter fé? Para você crer nos milagres da Bíblia, você tem que ter fé. Você já viu que Deus existe? Você já viu Deus? Como é que você prova que Deus existe? Você já viu Deus pessoalmente? Você já viu os anjos? Você viu os milagres da Bíblia? Você tem que ter fé, meu filho, para acreditar nisso. Então a fé é indispensável à vida cristã. E o que é a fé? A fé é o que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso aqui que é fé. E por que devemos ter fé? Por que é preciso ter fé? Sabe por quê? É porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus, meu filho? Então tenha fé. Creia nesse Deus poderoso. Creia nesse Deus que abre portas, que fecha portas. Creia nesse Deus que pode romper o sobrenatural na tua vida. Creia nesse Deus que pode mover milagres importantes na tua vida. Você tem que ter fé, meu irmão. Porque se você não tiver fé, você pode ter tudo, mesmo uma vida cristã. E vida cristã se baseia na fé. Número 2. Segundo elemento indispensável da vida cristã. Número 2. O nome dele é oração. Oração. Falamos da fé e falamos da oração. Você imagina ter uma vida cristã sem oração, meu filho? Oração é indispensável. A oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. E por que devemos orar? Vou te dar alguns motivos pelos quais eu acho que devemos orar. Primeiro, está ligado aqui ao fundamento que eu falei, ao conceito que eu falei. Primeiro motivo pelo qual devemos orar: para estabelecer um relacionamento com Deus. Querido, você tem que entender uma coisa. O relacionamento com Deus, ele é bilateral e não unilateral. As duas partes interagem o tempo todo, mutuamente. Eu oro, Deus responde. Eu oro e Deus interage comigo. É impossível, meu filho, é impossível você se relacionar com alguém se você não tiver conversa com essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. É impossível você manter um relacionamento com Deus se você não conversa com Deus. É impossível você manter um relacionamento com Deus se você não ora a Deus. Você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a Deus. Segundo motivo pelo qual devemos orar, porque a oração, ela provoca a ação de Deus. Você sabia que Deus reage quando nós oramos? Você sabia que Deus reage às nossas orações? Deus reage.
Te dou um exemplo na Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 5 e versículos seguintes. Quando Pedro estava na prisão, a igreja orou e Deus mandou um anjo libertar Pedro na prisão. Quando você ora, você está provocando uma ação de Deus. Está provocando, meu filho. Quer uma ação de Deus na tua vida, uma ação concreta de Deus? Então começa a orar. Número 3. Por que devemos orar? Porque a oração ela pode mudar os propósitos de Deus. Nós devemos orar porque a oração ela pode mudar os propósitos de Deus. Lembra do rei Ezequias? Isaías capítulo 38, de 1 ao versículo 8. Deus manda o profeta Isaías à presença do rei Ezequias. E Deus manda Isaías entregar para o rei Ezequias. Vem cá. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Deus mandou o profeta falar para Ezequias, para o rei Ezequias, que ele ia morrer. E diz o texto, você vai ver lá em Isaías capítulo 38, que rei Ezequias, quando recebe essa palavra profética, que ele ia morrer, ele chorou, virou para o lado e começou a orar. Ora, ninguém quer morrer. Você quer morrer, meu filho? Você quer que um trem passe por cima da tua cabeça? Você quer tomar um tiro na tua cabeça? Não. Você quer ter um infarto? Não. Em condições normais de temperatura e pressão, ninguém quer morrer. E foi o que aconteceu com o rei. E diz a palavra de Deus, como eu falei, que o rei virou e orou. Imediatamente, Deus falou assim para o profeta: fala para o rei que eu estou dando mais 15 anos de vida a ele. Olha só como a oração pode mudar propósitos de Deus. Através da oração. O rei orou e Deus mudou o propósito. O rei orou e ganhou mais 15 anos de vida. Outro motivo, quarto motivo pelo menos, pelo qual eu acho que nós devemos orar a Deus. Quer ver? Porque a oração dá poder ao crente. A oração, ela dá poder ao crente. Você sabia que a oração é uma arma muito poderosa? Sabia? Que a oração é uma arma muito poderosa? E por ela ser poderosa, ela dá esse poder que eu estou falando ao crente? Você sabia que devido ao fato da oração santificar o crente, ele dá poder? Sabe por quê? Porque a oração, ela provoca uma situação, um processo, vamos botar assim, um processo chamado santificação. Você só é santificado pela oração e pela palavra. É pela oração e pela palavra que você é santificado. E quando você começa a orar, você se santifica. O que é se santificar? É cada vez estar mais perto de Deus e cada vez estar mais longe do pecado. E quando você está mais perto de Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, você ganha mais poder. E é por isso, meu filho, que quando você ora, você tem mais poder. É poder para enfrentar o pecado. É poder para enfrentar o inferno. Você fica mais poderoso. Como é que você quer ser um crente poderoso se você não ora? Você tem que orar, meu filho. Sem oração, é dispensável ter vida cristã. Número 3. Outro elemento indispensável à vida cristã se chama palavra. Falamos da fé, da oração, agora vamos falar da palavra. É impossível ter vida cristã sem palavra. É impossível ter vida cristã sem leitura e prática da palavra. A palavra, meu querido, é o alimento. A palavra é o combustível do crente. É o manual de conduta do crente. É a vontade revelada. E por que devemos ler a palavra? Assim como a oração, eu vou dar alguns motivos, alguns pressupostos pelos quais aquilo ali. Uma razão de ser. Eu separei algumas também para a palavra. Por quê? Nós devemos ler a palavra. Porque, número 1, porque a palavra de Deus é a principal revelação de Deus para a vida do homem. É a principal revelação de Deus para a vida do homem. Querido, não há outro meio pelo qual Deus revela a sua vontade para o homem que não seja pela sua palavra. A própria palavra é a vontade revelada. Você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Então começa a ler a palavra. Lê e medite a palavra, que você vai saber a vontade de Deus para a sua vida. Número 2. Aliás, número 2 não. Em decorrência disso que eu falei, desse primeiro ponto que eu falei, desse primeiro aspecto que eu falei, tem alguns princípios derivados. Primeiro, pelo fato da palavra de Deus ser a principal revelação de Deus para o homem,
ela vai derivar alguns princípios, ou alguns subprincípios, sei lá, subprincípios, vamos botar assim. Primeiro, subprincípio. Princípio da não oposição à palavra. Nada se pode contra ela. O que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Se a principal revelação de Deus para a vida do homem, se a palavra de Deus é verdade, nada pode se opor à verdade. É a palavra de Deus. Segundo princípio, derivado. É o princípio que eu chamo de princípio da primazia da palavra. É o princípio da primazia da palavra. Ele é decorrente do fato da palavra de Deus ser verdade. E também de ser a maior revelação da vida de Deus para a vida do homem. E para você entender esse princípio que eu estou falando, eu vou fazer aqui uma analogia, um estudo que eu tive na faculdade de Direito. Nossa, o que Direito tem a ver com teologia? Você vai ver onde eu quero chegar. Introdução parece que foi introdução 1. Introdução ao estudo do Direito 1. A gente aprende, né? As gênesis do direito, princípios de interpretações jurídicas, essas coisas todas. E a gente aprende uma teoria de um jurista, um grande jurista e pensador chamado Hans Kelsen. E esse jurista estabeleceu o seguinte postulado. Quando a gente está falando de hierarquia de leis, ele fez uma pirâmide e colocou no topo dessa pirâmide o que ele chamou de norma hipotética fundamental. Norma hipotética fundamental. Ele construiu uma pirâmide e colocou a norma hipotética fundamental no topo dessa pirâmide. E embaixo dessa chamada norma hipotética fundamental, isso ele querendo explicar hierarquia de lei. E embaixo dessa tal norma hipotética fundamental, ele colocou uma série de atos normativos. Aí vem leis, vem decretos, vem resoluções. E ele colocou que essas leis que estavam embaixo da tal norma hipotética fundamental não poderiam se opor à norma hipotética. E isso, trazendo para o estudo do constitucionalismo moderno, a gente classifica essa norma hipotética fundamental, alguns, porque Hans Kelsen não falou isso, mas alguns juristas mais modernos falam que essa norma hipotética fundamental é a Constituição da República de um país. E embaixo dela tem leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, qualquer ato normativo, né, secundário, que a gente chama de ato normativo secundário, ato normativo primário, decretos, resoluções. Então essas leis, esses atos normativos não podem se opor à Constituição de um país, sob pena de ser inconstitucional e deve ser retirado do ordenamento jurídico do país, para não gerar insegurança jurídica. Porque o ordenamento jurídico, para ele funcionar, ele tem que ter uma segurança, ele tem que ter um princípio, ele tem que ter uma parametricidade. Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus está no topo dessa pirâmide e qualquer manifestação sobrenatural, seja ela revelação, visão, profecia, louvor, tudo o que acontece não pode se opor à palavra. Por isso que você não pode ter louvor contrário à palavra de Deus. Por isso que você não pode ter revelação contrária à palavra de Deus. Por quê? É o princípio da primazia da palavra de Deus. Nada pode se opor à palavra de Deus. Vamos lá. Falamos aqui do primeiro aspecto. Vamos falar agora do segundo aspecto. Por que nós devemos ler a palavra? Porque através da palavra nós somos santificados. É o que está lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu querido, como eu falei anteriormente, só a santificação pela oração e palavra. Pela oração, nós falamos com Deus. Pela palavra, Deus fala conosco. Uma complementa a outra. Oração e palavra. É pela oração que você é santificado. Outro aspecto pelo qual nós devemos ler a palavra de Deus. Porque através da palavra nós conhecemos a Deus. É através da palavra que sabemos quem é Deus. Como Ele age, o que Ele quer, quais são seus preceitos e fundamentos. Isso tudo está relacionado à questão da santificação. Outra. Porque através da palavra nós somos libertos. Você sabia que a palavra de Deus tem poder de libertar? Hein? É porque a palavra de Deus é ação de Deus verbalizada. E como tal, tem poder de libertar. Não é à toa que está lá em João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Pela palavra de Deus, meu filho. Palavra que liberta. E por último lugar, por que devemos ler a palavra de Deus?
Porque através da palavra nós vencemos as tentações do inimigo. Ou seja, através da palavra que nós vencemos o pecado. Quando conhecemos a vontade de Deus, temos mecanismo para vencer as investidas do diabo. Temos mecanismo para vencer o pecado. Quer ver um exemplo disso? O próprio Jesus, Mateus capítulo 4, quando foi tentado no deserto. Diz a palavra que o inimigo tentou de todas as formas. E olha como é que o inimigo tentou. O inimigo foi sarcástico, como ele é. Ele tentou a Jesus usando a palavra de Deus. Se Jesus não tivesse conhecimento de palavra, ali, certamente, talvez o inimigo teria vencido. Mas como Jesus era Deus e tinha todo o conhecimento da palavra, Jesus venceu a tentação usando o quê? A palavra de Deus. Como é que você quer vencer a vida de pecado? Como é que você quer vencer tentações do mundo se você não presta para ler a palavra de Deus? Você tem que ler a palavra de Deus, meu filho. Você tem que ler essa palavra de Deus. Você tem que comer a Bíblia. Quer vencer pecado? Leia a palavra de Deus. Quer ter uma vida santificada? Leia a palavra de Deus. Quer ver Deus falando contigo? Então leia a palavra de Deus. Porque sem palavra é impossível ter vida cristã. Você pode ter tudo, meu filho. Mas se a tua vida não estiver pautada na palavra de Deus, você não tem vida cristã. Número 4. Quarto elemento indispensável à vida cristã. O quarto elemento indispensável à vida cristã se chama adoração. Adoração. Não há como ter vida cristã, meu filho, se a tua vida não for de adoração a Deus. Não tem como. E dentro de adoração, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui é que nós fomos criados para adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é reconhecer Deus como Deus. É reconhecer Deus como o Senhor das nossas vidas. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus também é servir a Deus. Quando você serve a Deus, você está adorando a Deus. É reconhecer a nossa pequenez. Quando você também reconhece a sua pequenez, você está adorando a Deus, porque você está servindo a Deus. Você está engrandecendo, você está exaltando a grandeza de Deus. E a adoração, meu querido, tem alguns aspectos que eu vou tratar aqui com vocês. Vamos lá. Com que se deve adorar a Deus? A gente falou alguns conceitos de adoração. E com que se deve adorar a Deus? Adore a Deus dando glórias a Deus. É o primeiro ponto. Adore a Deus dando glórias a Deus. É o princípio da adoração, meu filho. Já que nós fomos criados para adorar a Deus, glorifica a Deus. Dê glória a Deus. Você sabia que até nas adversidades, pelo fato desse princípio, até nas adversidades nós devemos glorificar a Deus? Você sabia disso? Porque é comum a gente adorar a Deus só quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, nós também temos que adorar a Deus. Porque nós fomos criados para glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Até nos momentos mais difíceis, meu filho. Sabe por quê? É numa adoração, é no momento que você dá um glória a Deus, Deus pode mover um sobrenatural na tua vida e aquela adversidade, aquela situação outrora irreversível, aquela situação que não tinha mais jeito, pode ter uma reversão. Porque você está dando glória a Deus, porque você está adorando a Deus. Comece a adorar a Deus. Inclua a adoração a Deus na tua vida, meu filho. Número 2. Com que nós devemos adorar a Deus? Com o nosso estilo de vida. Você sabia que o nosso estilo de vida também adora a Deus? Você sabia que o nosso estilo de vida também glorifica a Deus? O nosso estilo de vida também glorifica a Deus. Quando nós manifestamos o nosso caráter cristão, ou produzimos o fruto do Espírito, sabe o que a gente está fazendo? A gente está mostrando que reconhecemos a Deus como o Senhor de nossas vidas. Estamos agindo segundo Ele quer, como tudo terminou. O seu estilo de vida, meu filho, glorifica a Deus. Quando você vive uma vida na presença de Deus, quando você se desvia do pecado, você está glorificando a Deus. Porque você está servindo a Deus. Você está cumprindo a palavra de Deus. Adorar não é servir? Então, você está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus. Outro motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus, sabe qual é? Com as nossas ofertas. Você sabia que as nossas ofertas também adoram a Deus?
O ato de ofertar é também um ato de manifestação de adoração. Por isso que devemos ofertar com alegria e nunca com barganha e nunca de má vontade. Quando nós ofertamos a Deus, nós estamos reconhecendo. Oferta, meu filho. Sabe por quê? A adoração, ela é uma relação de troca. Não é uma relação de troca, mas sim de reconhecimento. Você não está trocando com Deus, você está reconhecendo. Quando você oferta a Deus, você está reconhecendo que Deus é o Senhor das nossas vidas, e não o teu dinheiro. E além disso, você está contribuindo para o crescimento da tua obra. Por isso que a gente adora a Deus com adoração, com as nossas ofertas. E a oferta, meu querido, é um ato tão sério. Se você tiver magoado com o seu irmão, você trata de pedir perdão a ele, porque Deus não aceita essa oferta não, tá bom? Você trata de ir lá pedir perdão a ele, para de ofertar na igreja, com o coração magoado com alguém, sem perdoar alguém, porque Deus não aceita a tua oferta. Como é que Deus vai aceitar a adoração de uma pessoa que não tá com o coração amargurado? É sério, meu filho. Ninguém nunca te falou isso, não? Tá ouvindo aí. Quarto aspecto da adoração. Você sabia que quando nós fazemos o bem, está em quarto lugar isso aqui, está dentro da adoração. Você sabia que quando nós fazemos o bem, nós estamos adorando a Deus? Quando nós fazemos o bem, nós estamos adorando a Deus. Sabe por quê? Tem o seguinte fundamento. O fato do ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Em suma, quando eu e você, quando nós fazemos o bem ao próximo, é como nós estivéssemos fazendo bem ao próprio Deus. Pelo fato do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu? Quando você faz o bem ao próximo, não precisa ser teu irmão, não. Ao próximo, qualquer pessoa. Quando você faz o bem a qualquer pessoa, pelo fato do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, é como você estivesse fazendo bem ao próprio Deus. Por isso que você tem que ser solidário. Por isso você tem que ajudar os outros. Nem é juntar dinheiro para você, não. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque quando você faz o bem, quando você investe em alguém, você está adorando a Deus. Não sabia disso? Nossa, ó, coitado. Agora você está sabendo. Quinto, saiu da adoração. Outro elemento indispensável da cristã. Tratamos da adoração. Agora vamos para um outro elemento indispensável da cristã. Sabe qual é? Comunhão. A comunhão também é um dos fundamentos da vida cristã. Elemento da vida cristã. Não tem como você ter vida cristã se você não tem comunhão. Comunhão, meu filho. E essa comunhão, ela é dividida em dois aspectos. Comunhão vertical, comunhão horizontal. Vou explicar cada um deles, para você entender. Comunhão vertical é a comunhão entre o homem e Deus. Comunhão vertical, relacionamento profundo com Deus. Comunhão vertical é ter intimidade com Deus. Você tem que ter comunhão com Deus, meu filho. Você tem que ter relacionamento profundo com Deus. Teu relacionamento com Deus não pode ser superficial, não. Não pode ser relacionamento interesseiro, não. Só vou para a igreja quando eu estiver precisando de alguma coisa, meu filho. Se você faz isso, você está redondamente enganado e equivocado. Relacionamento com Deus tem que ser profundo. Você tem que adorar a Deus. Você tem que glorificar a Deus. E não ter relacionamento de interesse com ele. Você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter intimidade com ele. Segundo aspecto da comunhão, a comunhão horizontal. Falamos da comunhão vertical entre homem e Deus. Agora a comunhão horizontal. Sabe o que é a comunhão horizontal? É a comunhão segundo. É a comunhão com a igreja. Ela tem dois aspectos. Eu estou no número 2, estou dentro de comunhão, estou dentro do item comunhão. Falei a primeira parte, o primeiro aspecto da comunhão, que foi a comunhão vertical. Agora eu estou falando da comunhão horizontal. Comunhão horizontal se divide em, número 1, comunhão com a igreja. Comunhão com o corpo de Cristo. Você sabe que tá debaixo de uma comunhão da igreja? É estar debaixo da autoridade de um pastor. Está submisso ao pastor. Quem é o teu pastor, meu filho? Você não tem pastor, não? Você não está debaixo da autoridade espiritual de ninguém, não? Você tem que estar com o corpo de Cristo, comunhão com a igreja, debaixo da autoridade de um pastor. Quem é a autoridade de Deus sobre a tua vida? Quem é o responsável pela tua vida espiritual? Você é dono do teu próprio nariz? É isso mesmo? Não, está errado, meu filho. É comunhão. É participar também, participar do corpo de Cristo.
Por isso que o nosso pastor da igreja, o pastor Silas Malafaia, ele enfatiza muito bem nesse aspecto de participar do corpo de Cristo. É participar dos cultos e também da Santa Ceia. Por isso que ele fala que a Santa Ceia não é opcional, é ato obrigatório por causa da comunhão. Você tem que estar com a igreja, meu filho. Você tem que participar da igreja. Você tem que participar da Santa Ceia. Segundo aspecto da comunhão horizontal é a comunhão entre irmãos. Comunhão entre os irmãos. Você tem que entender, meu filho, que Deus não criou o ser humano para viver isolado. E não idealizou a igreja para ser uma instituição difundida e fragmentada. Deus criou o ser humano para viver em sociedade e Deus criou a igreja para ser unida. Deus não criou uma igreja para ser dividida. Deus não criou uma igreja para estar cada um com seus interesses. Não. Deus criou uma igreja em unidade. Unidade de amor, unidade em pensamento. Uma igreja onde cada um é solidário. Dentro da casa de Deus, meu filho, tem que ter amizade. Porque Deus quer amizade, quer fraternidade. Não é à toa que o Salmo 133 fala que, ó, como bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Deus quer isso. Deus quer isso. E nesse sentido, meu filho, Deus não quer panelinha dentro de igreja. Deus não quer panelinha. Deus não quer panelinha dos músicos. Deus não quer panelinha no ministério. Deus não quer panelinha do departamento X. Deus não quer panelinha do departamento Y. Deus não quer nada disso. E a gente insiste em fazer isso. Deus não quer, a gente insiste em fazer. Sabe por quê? Porque o pressuposto da panelinha, meu filho, é segregação e acepção. E Deus não é Deus de segregação nem de acepção. Deus é Deus de união. Por isso que a gente tem que ter comunhão com o outro dentro da igreja. É isso aí. Sabe por quê, meu filho? Quando a igreja ela está unida, né? Quando a igreja ela tem união na igreja, o que vai acontecer? A igreja ela fica forte. Agora, a igreja dividida, a igreja cheia de panelinha, sabe o que vai acontecer? A igreja vai ficar fraca, o inimigo vai entrar e vai fazer bagunça na igreja. Quando a igreja está unida, ela é uma arma poderosa para destruir o inferno e o pecado. Agora, quando a igreja está desunida, meu filho, meu querido, ela é presa fácil para o diabo. E o diabo bagunça. Por isso, meu filho, que a gente tem que ter comunhão nos nossos irmãos. Por isso que nós temos que viver em unidade na igreja. Por isso que a gente tem que acabar com essas bobeiras, essas palhaçadas que existem dentro da igreja de picuinha, de fofoca. Não gosto daquele irmão porque ele é isso, porque ele é isso. Não. Isso Deus não idealizou. Deus quer comunhão. E sem comunhão não tem como ter vida cristã. Como é que você pode falar em vida cristã se você não tem comunhão? Como é que você pode falar em vida cristã se você não tem nem comunhão com Deus, nem participa de uma igreja e nem é solidário com seus amigos da igreja? Nem tem amizade na igreja? Você tem comunhão, meu filho. Hein? Tipo de evangelho é isso que você vive? Vida cristã é isso que você vive? Número 6. Sexto lugar. Sexto pressuposto da vida cristã se chama unção. Unção. Né? E o são, verbo conjugado na primeira pessoa do plural? Não. Unção. O que é unção? Unção é capacidade e revestimento sobrenatural para desempenhar algo. Isso é unção. Isso é uma das definições de unção. É uma capacidade sobrenatural para você fazer a obra de Deus. Isso é de unção. O que é unção também? A unção também pode ser símbolo da presença do Espírito Santo. A unção, meu filho, traz capacidade, conhecimento e sabedoria. Isso é unção. E não tem como ter vida cristã, meu filho, se você não tem unção. A vida cristã não foi projetada. Sabe por quê? Tem um principal fundamento disso. Porque a vida cristã ela não foi projetada para ser uma vida inerte, mas sim uma vida dinâmica. Por isso que nós precisamos da unção. Nós precisamos de uma capacidade sobrenatural para a gente desempenhar a obra de Deus. E nós precisamos de uma presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso é importante da unção. E quais são as características da unção? Porque a gente define a unção também pelas características, para ficar um negócio claro aqui. Primeiro, a unção ela é una.
Não existem unções, existe unção. Unção é a una. A unção não pode ser dividida. Então, por isso, meu filho, não existe unção do urso, não existe unção do dente quebrado, não existe unção da eguinha pocotó. Isso não existe. Invenção, isso é heresia. Existe unção. Existe unção de Deus. Número 2. Segunda característica da unção. A unção ela é para o reino. A unção ela tem que ser usada para serviço do reino e não para interesses próprios e escusos. Unção é para o serviço do reino. Número 2. Número 3, quer dizer, unção ela é vitalícia. Você não perde unção. Uma vez ungido, meu filho, sempre ungido. Número 4. A unção não é exclusivista. Unção é para todos. Unção não é para fulano de tal, não é para irmão A, não é para irmão B, não é para profeta A, não é para profeta C. Unção é para todos. Deus dá unção para todos. Quinta característica da unção. A unção, meu querido, é para glorificar a Deus. Vou explicar para você. Unção, querido, não é para você bater no peito e falar que é ungido para todo mundo. Unção é para você glorificar, é para que Deus seja glorificado na sua vida. Unção não é para status pessoal, não. Tá? Em português, claríssimo para você. Unção não é para status pessoal. É para glorificar a Deus. Sexta característica da unção. A unção ela é para ser utilizada. Ou seja, é a finalidade principal da unção. A unção tem que ser usada, meu filho. Uma vez que é dada unção por Deus, unção é para o crente fazer obras de Deus. Unção para pregar, unção para cantar, unção para tocar, unção para curar, para ressuscitar mortos, libertar pessoas, expulsar demônio. Utilize a unção que Deus colocou na sua vida. Utilize a unção que Deus colocou na sua vida, porque unção é um dos principais fundamentos da vida cristã. É um dos principais elementos da vida cristã. Não tem como ter vida cristã, meu filho, se você não tiver unção dentro de você. Número 7. Número 7. Amor. Vamos falar do amor. Algo que não se pode faltar na vida cristã é o 7º, amor. Sabe por que o amor não se deve faltar na vida cristã? Porque Deus é amor. Deus é a exteriorização do amor. O amor, meu filho, como a fé e como o perdão, também é fundamento da vida cristã. Quer ver um exemplo maior? João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só a maior exteriorização do amor aqui. O amor de Deus. Quando Deus se fez carne e deu seu Filho para salvar e libertar a humanidade. Você tem que entender que não há definição de amor na Bíblia. A Bíblia não fala de amor. Não fala assim, o amor é. Só que a Bíblia incentiva o amor o tempo todo. A Bíblia incentiva o amor o tempo todo. E olha como é que a Bíblia trata a questão do amor. Olha como é que está a Bíblia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse. É o que está lá em Marcos 12, 30, 31 e Mateus 22, 37, 39. O amor, a Bíblia coloca em pé de igualdade e em forma de pressuposto o amor. Se eu amo a Deus, eu devo obrigatoriamente amar o meu irmão, porque é impossível, meu filho. É impossível amar quem eu não vejo e não amar quem eu vejo. Olha como é que a Bíblia trata a questão do amor. Isso é mandamento, querido. Deus não está pedindo favor. Deus manda amar e acabou. E ponto final. Deus não está falando para você, ó, dá para amar aí, dá para fazer uma forcinha. Você tem que amar. Amarás o teu Deus, teu próximo como a ti mesmo. Está no texto. E olha só que coisa interessante. Tem muita gente que é muita benção, mas não ama. Tem muita gente que profetiza muito, mas não ama. Tem muita gente que prega muito, mas não ama. Tem muita gente que evangeliza muito, mas não ama. Do que adianta você ser bênção se você não ama? Você tem que amar, meu filho. Porque amor é fundamento da vida cristã. Se você não tem amor,
você não tem vida cristã, porque você não tem Deus, e Deus é amor. 8º lugar. Falta um. Faltam 2, né? Eu vou falar de um agora e depois vou falar do outro. Eu falei que são 9. 8º fundamento da vida cristã. Perdão. Assim como a fé e o amor, o perdão é o fundamento da vida cristã. Sabe qual é a fundamentação disso? O perdão de Deus ao pecador que se arrepende e que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Querido, é impossível falar de vida cristã sem perdão. O crente que não perdoa, ele nega o princípio basilar do Evangelho. Perdão é princípio basilar. Porque quando Deus perdoa o pecador, ele está dando uma lição moral à humanidade, que se deve perdoar. E se você não sabe perdoar, você está negando o Evangelho. E o perdão, meu filho, tem algumas características a saber. Vamos estudar cada uma delas? Vamos lá. Primeiro, característica do perdão. Olha só. O perdão, ele é algo desafiador. Em condições normais de temperatura e pressão, meu filho, não é fácil perdoar, não. A gente falou aqui da característica do perdão, da definição do perdão, mas o perdão tem por característica ser desafiador. Não é fácil você perdoar. Você perdoaria o assassino do seu filho? Em condições normais de temperatura e pressão, você perdoaria? Por isso que o perdão é desafiador. Perdão não é fácil. Perdão é um desafio para a vida do crente. Segunda característica. O perdão, ele é libertador. O perdão ele liberta de mágoas e decepções. Outra característica do perdão. O perdão ele é curador. Você sabia que além de libertar, o perdão sara as feridas? Você sabia que tem gente que morre de câncer? Sabe por quê? Porque não aprendeu a perdoar. A mágoa fica e gera um câncer. E você sabia que quando você perdoa, você tem um agente curador no teu ser, que é o perdão? Impede de doenças? Quer ter uma vida sadia? Começa a perdoar. Se você guardar rancor dos outros, meu filho, tu vai morrer de câncer. Começa a perdoar. Quarta característica do perdão. Perdão ele é reconciliador. Perdão ele restabelece aquilo que estava quebrado. Quanta amizade que terminou aí por causa de uma briga e o perdão restabeleceu aquela amizade ali. O perdão é reconciliador. Ele tem esse efeito de reconciliação. O perdão é preventivo, como eu falei no outro item. Perdão ele previne de doenças. Meu querido, como é que você quer ter uma vida cristã se você não sabe perdoar? Você não tem vida cristã, você está se enganando. Você tem que aprender a perdoar. Eu não vim aqui falar para você que perdoar é a coisa mais fácil do mundo, que eu falei que perdão é algo desafiador. Mas quando você perdoa, você está fazendo aquilo que Deus quer, que é perdão. Porque a essência de Deus também é perdão. Quando Deus pega o pecador e perdoa o pecador, Ele está te dando uma lição. Você também tem que perdoar. É impossível, querido, você querer ter uma vida cristã se você não sabe perdoar. Então, a partir de hoje, aprenda a perdoar. Incorpore o perdão na sua vida. Para você ter uma vida cristã melhor. Para você ter uma vida cristã de qualidade. E para você viver uma vida melhor. Em último lugar. Último elemento indispensável à vida cristã. Último em termos dessa mensagem aqui. Últimos para fins didáticos. O último elemento indispensável para a vida cristã se chama renunciar. Renúncia. É impossível, meu querido, você ter uma vida cristã se você não renuncia. Para que haja vida cristã, você tem que renunciar. O que é renunciar? Renunciar é negar algo. Definição mais básica, mais chula, desculpa a palavra, de renúncia. É negar algo. Renunciar é negar tudo aquilo, isso no aspecto espiritual. Renunciar é negar tudo aquilo que lhe impede de ter um relacionamento com Deus. Tudo aquilo que impede você ter um relacionamento com Deus, você tem que renunciar. Você tem que negar. Lembra do jovem rico? Lucas capítulo 18, do 18 ao 30? Diz a Bíblia que um certo jovem chegou a Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu faço para te servir? Cumpre todos os seus mandamentos? Jesus, como ele era onisciente, né? E Jesus sabia que esse jovem tinha uma total incapacidade de negar
né, as coisas, principalmente as coisas materiais, Jesus fala assim, ó, querido, você quer me seguir mesmo? Você vende tudo que você tem e dá aos pobres. E diz a palavra de Deus que aquele jovem saiu da presença de Jesus contrariado. Aquele jovem queria Jesus, mas não queria negar os bens materiais. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus falou isso. Jesus tocou na ferida do jovem, dizendo para ele vender tudo para o pobre. Meu querido, Deus quer que nós o sigamos. Mas para que nós possamos seguir a Deus, adorar a Deus em espírito de verdade, ter relacionamento com Deus, nós devemos renunciar tudo aquilo que nos impede a ter relacionamento com Deus. E o que nós devemos renunciar? E o que nos impede de ter relacionamento com Deus? Sabe o que nos impede de ter relacionamento com Deus? A nossa natureza pecaminosa. Se nós quisermos ter um relacionamento com Deus em espírito e verdade, nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que negar o pecado. É impossível ter vida cristã se eu e você não negarmos o pecado. É impossível nós termos uma vida cristã se eu e você vivemos na igreja e vivemos dentro de um motel. É impossível nós termos vida cristã se nós vivemos numa igreja e vivemos dando golpe nos outros. Falei só dos exemplos. É impossível, filho. A vida cristã, você tem que entender que é totalmente incompatível com o pecado. Por quê? A vida cristã é uma vida de santificação, que é afastamento gradual e constante do pecado. Se nós não renunciamos o pecado, nós não iremos nos santificar. E sem santificação, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós não veremos a Deus. Ah, meu querido, renuncie o pecado, renuncie a vida de pecado, renuncie tudo aquilo que te afasta de Deus, para você ter uma vida cristã melhor, para você ter uma vida cristã de qualidade e para você poder ver a Deus como Ele é, face a face naquele grande dia. Sem renúncia é impossível ter vida cristã. E que Deus possa abençoar você, meu querido. Que você possa pegar esses elementos que eu falei, começando lá da fé, passando pelo amor, pelo perdão, oração, palavra, comunhão, adoração, amor, perdão, renúncia, que você possa praticar tudo isso na sua vida e que você possa incorporar cada um desses elementos para que você tenha uma vida cristã de muita qualidade, uma vida em excelência, para você viver uma vida feliz. E quando Jesus voltar, se você não passar pela morte, para você ser arrebatado e viver a eternidade com Cristo Jesus. E você que nunca experimentou isso, meu querido, a mensagem pode não ter um cunho totalmente evangelístico, mas se você nunca experimentou isso que eu falei, querido, está aí um convite para você. Não tem nada de forçação. Você tem que deixar o Espírito Santo agir. Entendeu? Agir na sua vida. Se você quiser entregar sua vida a Cristo, meu querido, procure uma igreja. Né? Se você não aguenta mais esse estilo de vida que você vive, procure uma igreja, procure um pastor, procure uma oração, procure a Jesus, entendeu? Porque Jesus está aí com disposição suficiente para mudar a tua história, a tua vida. A vida é difícil, a vida sem Jesus é mais difícil ainda, né? E Jesus está aí de braços abertos para mudar a sua vida. Eu não vou ficar falando muito, porque não é nem por força, nem por violência, não é pelo muito falar, mas o Espírito Santo que convence. Eu tenho certeza que essa mensagem também tocou com você. Eu tenho certeza que Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E eu tenho certeza que Deus também quer que você viva uma vida muito excelente aqui na Terra. Então, faça Deus o Senhor da sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida. Faça esse teste. Deus muda a vida de todo mundo. Todos que fizeram esse teste, nossa, tem histórias para contar de libertação, de cura, de maravilhas. E Deus também quer fazer isso na sua vida. E eu tenho certeza, meu querido, que você que nunca conheceu Deus, está assistindo esse vídeo, Deus vai te alcançar. Você deixando, claro, não é nada de forçação, mas Deus vai te alcançar. E eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos na sua vida em nome de Jesus. E eu profetizo, querido, se você estiver passando, você está assistindo esse vídeo, e estiver passando pelo maior problema da sua vida, um problema que você fala assim, cara, eu não tenho como solucionar, não tem mais jeito. Para Jesus tem jeito, e Ele vai dar esse jeito nessa situação.
mas você tem que deixar, você tem que dar legitimidade para Deus agir nesse problema. Tá ok? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Boa semana a todos, porque hoje é domingo. E tudo de bom. Até o próximo vídeo, que vão ter próximos. Com certeza vão ter próximos. Falou? Abraço, obrigado.